Habitamos um lugar que não se poderia imaginar melhor e mais belo, de maneira que ninguém dos nossos sente saudades da Alemanha. Vivemos todos os dias as mil maravilhas, como os príncipes e condes na Alemanha, pois vivemos num país que se assemelha ao paraíso. Aqui há escolas alemãs e portuguesas. Eu e meu irmão Jacó frequentamos também a escola portuguesa e fizemos tantos progressos que sabemos falar corretamente. Já ensino português e alemão e ganho 800 florins anualmente. Carta escrita no dia 16 de julho de 1826, por um certo Peter Paul Müller, morador de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uma carta dessas pode parecer estranha nos dias de hoje, em que os brasileiros é que tentam emigrar para a Europa ou Estados Unidos. Mas houve uma época em que as coisas eram diferentes. Esse podcast é fruto de uma parceria entre o Escriba Café e a Nordweg, empresa do sul do Brasil que fabrica mochilas e acessórios de couro com garantia vitalícia. Seus fundadores, descendentes de alemães, imaginaram um podcast com a história desses imigrantes que fizeram parte da história do Brasil. E assim, eu sou Christian Gurtner e esse é o Ausländer. Europa, 1815. Terminava as guerras napoleônicas. A Europa se encontrava um caos pelos conflitos militares e políticos desencadeados pela Revolução Francesa. Napoleão tinha subido ao poder logo após a Revolução, iniciando a conquista de várias áreas do continente e em pouco tempo envolvendo toda a Europa, que se uniu para tentar conter o avanço francês. Foram quase 12 anos de guerra, e Napoleão, antes de ser definitivamente derrotado, havia conquistado quase toda a Europa Ocidental. E o rastro de destruição impactou tragicamente a vida das pessoas. Na região germânica, lavouras foram completamente destruídas, casas e cidades incendiadas. Os homens foram dizimados e as mulheres violentadas pelos soldados. Aqueles que haviam auxiliado ou lutado por Napoleão e sobrevivido passaram a ser perseguidos. Logo após o fim da guerra, aconteceu o Congresso de Viena, onde embaixadores das grandes potências da Europa se reuniram para redesenhar o mapa político europeu. Dentre as mudanças promovidas pelo Congresso, os principados alemães, bem como a Prússia e a Áustria, formaram a Confederação Alemã, unificando a Alemanha. As mudanças políticas e a destruição causada pelas guerras já eram um grande fardo para boa parte da população e a situação iria piorar para muitos, com a industrialização. A estrutura feudal começava a mudar e as consequências para muitos foram drásticas. O camponês foi expulso da terra, onde vivia há gerações, para dar lugar ao latifúndio que atenderia às demandas das indústrias.
Com a produção industrial como concorrente imbatível, os pequenos artesãos perderam seu mercado e, junto com os camponeses, se tornaram um grande problema social nas regiões industrializadas. Desemprego, fome e miséria levaram essas pessoas a vender sua mão de obra por um baixíssimo preço nas indústrias, gerando uma péssima qualidade de vida numa tentativa de, pelo menos, ter o que comer. Quando a gente fala da industrialização do início do século XIX, especialmente, a gente fala de um momento em que não havia leis trabalhistas. Esse é o Felipe Kuhn Braun. Sou coordenador de genealogia do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, colaborador do Instituto de Estudos Históricos da Universidade de Mainz, na Alemanha. Ele fez uma vasta pesquisa através de sua própria família de imigrantes e também de outras da região. No auge e no desenvolvimento da Revolução Industrial, a gente tem uma orla grande de pessoas que trabalhavam numa situação muito difícil, moravam em residências muito precárias, com famílias muito grandes, cada vez em condições mais difíceis, porque era um excedente de mão de obra. A situação só piorava. Como forma de acumular mais capital e investir na indústria, alguns ducados alemães aumentaram a sua carga tributária, o que resultou em muitas famílias se mudarem para regiões germânicas com menos taxas. Era muito comum famílias aos montes abandonarem suas propriedades para fugir da perseguição fiscal. Várias regiões alemãs começaram a concentrar um grande número de pessoas, e a população crescia exponencialmente com o passar dos anos. A maior necessidade de alimento com sucessivas colheitas perdidas fez com que o Estado não conseguisse abastecer adequadamente a população. Nas terras em que a plantação de subsistência familiar ainda era cultivada, os problemas também cresciam, já que as propriedades haviam sido partilhadas entre os herdeiros tantas vezes que não conseguiam mais sustentar todas as pessoas da família. Para uma boa parte da população alemã, a vida estava ficando insuportável. Abandonar a pátria era uma decisão muito difícil, mas que para muitos parecia ser a única chance de uma vida melhor. Os chefes de família se encontravam sem perspectivas, na terra de seus ancestrais. A superpopulação, os altos impostos e o abandono por parte das autoridades locais criavam um desespero tão grande que, diante dos riscos de uma longa viagem e a incerteza de sua sorte em terras longínquas, ainda assim, partir parecia a melhor coisa a fazer. Muitos passaram a emigrar para outros países. Com a chegada dos recrutadores do Império do Brasil, uma longínqua nação do outro lado do Atlântico, várias famílias se empolgaram com a proposta e aceitaram prontamente o convite de partir. Muitos dos colonos que se estabeleceram no Brasil chegaram com um grande ressentimento da nação que eles sentiam tê-los abandonado. Adeus, ó pátria mal agradecida. Partimos para outras terras, partimos para o Brasil. Só as dívidas deixamos aqui. Procuramos novas praias, onde há ouro como areia. Viva, viva, breve chegaremos ao Brasil. Trecho de uma carta escrita por um imigrante. Várias outras cartas enviadas falavam de quão boa a vida no Brasil era, e isso chamou a atenção dos que haviam ficado por lá. Somando isso à grande propaganda promovida pelos agentes de imigração enviados para recrutar colonos, fez muitos alemães decidirem ir para o Novo Mundo. Começava a imigração em massa para o Brasil. A pobreza que fez com que boa parte das nossas famílias emigrassem, né? Em que pese que meus antepassados vieram de 7 regiões que hoje formam a Alemanha, uma
parte significativa deles veio do Hunsrück. Aliás, 60% dos alemães que vieram para o Rio Grande do Sul eram do Hunsrück. E o Hunsrück não é que era uma região muito pobre, era uma região com muita concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. De Bingen a Koblenz são 80 quilômetros com 60 castelos. Então eram poucas pessoas detendo o controle de tudo. E os meus antepassados, alguns tiveram condições bem favoráveis para sua época, mas a maioria eram pessoas simples, humildes, e por isso emigraram. O Império precisava de imigrantes, e assim oferecia certos benefícios para os que para lá fossem. E os que já estavam mandavam cartas contando como era cheia de possibilidades a terra em que estavam. E isso atraiu a atenção de mais famílias e também de jovens e outros aventureiros em busca de melhores condições de vida. Mas também fez surgir controversos agentes do governo, que faziam falsas promessas para atrair mais imigrantes. Como foi o caso do Major Georg Anton Alois von Schäfer. Ele atraía interessados em emigrar. Muitos deles eram famintos que só tinham a roupa do corpo, quase inutilizada de tanto remendo. E então concedia a esses emigrantes, antes do embarque, um casacão, um casaco de linho, 2 camisas, 2 calças, um par de coturnos e um boné. Além disso, e com a intenção de mover o maior número de pessoas para a imigração ao Brasil, Schäfer também fazia várias promessas, algumas delas desconhecidas ou não autorizadas pelo governo brasileiro. Mas essas promessas fizeram muitos embarcarem numa longa viagem para o Brasil e então se deparar com uma outra realidade. Desses 3 a quase 4 meses no navio, das condições insalubres dos navios, a espera nos portos, a dificuldade na quarentena que tinha que fazer no Rio de Janeiro antes de vir para o Sul, as condições que também não eram boas no Rio de Janeiro na chegada, porque havia assim a necessidade deles entrarem numa quarentena, mas às vezes a situação era mais delicada aqui do que lá devido às doenças tropicais, né, ou doenças pelas quais os nossos imigrantes não conheciam essas doenças, né, porque lá as temperaturas são bem menores, né, inclusive no verão. Às vezes maus tratos que tiveram dentro dos navios. Existem relatos, digamos, marcantes desse período. A dificuldade de adaptação, somada ao abandono do governo, levou muitos imigrantes ao desespero e ao alcoolismo. No livro 10 anos no Brasil, Karl Seidler escreve sobre essa situação. A essa classe de gente pertencem pouquíssimos pais de família. São principalmente jovens, solteiros, sem ofício, que sem objetivo definido se engajaram à aventura como colono. A maior parte deles, logo que chegaram ao Rio, num desses navios de transporte de escravos, eram forçados a acompanhar esses couros. Embora os pobres iludidos tivessem tido do Major von Schäfer 10 vezes a promessa de serem incontinenti levados para a colônia. Havia entre eles muitos sujeitos incapazes para o serviço militar, os quais eram realmente expedidos como colonos para Porto Alegre. Tais homens, alguns desabituados de manejar a pá e o machado, outros demasiado preguiçosos, era impossível que pudessem manter-se. Tinham que tornar-se carga de seus patrícios operosos e tornaram-se uma verdadeira peste na colônia. Após o sucesso inicial da colonização alemã no sul do Brasil, as coisas começaram a desandar nas levas posteriores. Conflitos, desentendimentos e bebedeiras foi um desdobramento da ineficiência do projeto de colonização e do não cumprimento das promessas feitas aos emigrantes antes do embarque.
Além disso, atraídos pelas promessas de uma vida fácil e fugindo dos problemas da região germânica, mendigos, canalhas, vagabundos, ex-presidiários e prostitutas também desembarcavam no país, pois os agentes não ligavam às qualidades das pessoas enviadas. Importava para eles apenas o número, porque muitas vezes recebiam prêmios pela quantidade de pessoas enviadas. E esse tipo de imigrante era o retrato da situação a qual se encontrava uma boa parte da população alemã. Com a utilização do tear a vapor nas indústrias, o trabalho do tecelão se tornava supérfluo. Os moinhos necessitavam de menos moleiros. No campo, consideráveis contingentes humanos foram colocados à margem do processo produtivo, pois arados mecânicos substituiriam seus arados de madeira puxados por cavalos. Assim, para muitos, restava a mendicância, a vagância e a vagabundagem, fazendo teatro de marionetes nas praças, cantando nas ruas, levando animais presos a correntes, fazendo acrobacias. Como último recurso, restava o pequeno furto que podia degenerar, levando ao assassinato. Da região de Mecklenburg, na Alemanha, veio boa parte desses mendigos e presidiários. E isso causou um certo problema moral entre a sociedade imigrante no Brasil. Uma revista alemã escreveu em 1911: nenhum teuto-brasileiro de origem mecklenburguesa gostava de confessar essa sua origem, porque a maioria dos mecklenburgueses aqui residentes descendia dos criminosos e vagabundos, que em 1824 foram deportados para o Brasil. A Alemanha deportava esses presidiários através de um projeto em que se pensava que, ao se depararem com uma nova terra, essas pessoas se tornariam bons trabalhadores e moralmente boas, já que na Europa, após serem soltos, voltariam a ser excluídos e ficariam sem meios de preservar sua existência, voltando assim para o crime ou a vagabundagem. A Alemanha se tornava uma grande potência econômica e cultural. No entanto, o preço disso para uma parcela da população foi alto demais. A esperança de uma vida melhor veio com a imigração, e muitas famílias conseguiram prosperar de forma que jamais poderiam fazê-lo na Alemanha. E a esperança dos desesperados que vinham aos montes aumentava ainda mais com as cartas que chegavam do Novo Mundo. Numa dessas, um imigrante de São Leopoldo, uma das colônias de sucesso no sul do Brasil, escreveu: somos gratos a Deus por havermos empreendido a viagem, pois na Alemanha jamais teríamos chegado ao que chegamos. Também recebemos do imperador 3 cavalos, 2 bois, 1 vaca, 2 machados, 2 pás, 2 picaretas, 2 selas e 2 arreios. Cada um recebeu uma cama e peça de vestuários, etc. E por cabeça maior de 3 dias, até a velhice, há para cada dia 8 vinténs. Segundo o nosso dinheiro, 1 franco. E isso por 2 anos. Agora já temos 15 vacas, 6 bois e 8 cavalos. E pensamos em ter perto de 200 dentro de 2 anos. Pois não nos precisamos preocupar com feno e trevo, nem com pasto, pois o gado anda no inverno e no verão, dia após dia, no campo.
Durante a noite permanece em currais ou apriscos, onde as vacas são ordenhadas pela noite e pela manhã. E depois disso solta-os novamente no campo, poupando assim muitos esforços que se tem na Alemanha por causa do pasto. Vivemos aqui todos os dias esplendidamente e com alegria, como os príncipes e condes na Alemanha, pois vivemos aqui em um país que se assemelha ao paraíso. Não se pode imaginar região melhor e mais bela do que esta. Aqui cresce tudo o que se possa imaginar e desejar. Pode-se plantar o que se planta na Alemanha, além do trevo e do açúcar, e em geral todas as frutas do sul. Também plantamos centeio, cevada, centeio turco, arroz, tabaco, cânhamo, linho, pepinos, melancias, cebolas, alho, cenouras, feijão, salada, cará, batatas e muitas outras coisas. Aqui praticamente não há inverno, pois aqui tudo está continuamente verde. Apenas por volta e após de São João há alguma geada, e por vezes chove. Então faz um pouco de frio durante a noite, mas durante o dia é tão quente quanto o nosso verão. Nisso consiste o inverno. No verão é mais quente do que entre nós, mas pode-se aguentar o calor. Aqui há um ar puro e saudável. Aqui não há peste ou outras doenças contagiosas, como afirmaram as pessoas na Alemanha, porque aqui ninguém se precisa matar trabalhando como entre vocês. No inverno e no verão há temporais. No mais, chove pouco. Aqui não há neve. Seja para trazer a família e tentar prosperar, ou simplesmente para recomeçar uma nova vida, ir para o Brasil foi a opção encontrada por muitos germânicos, que solicitaram livremente a graça da imigração, para receber terras, ter uma pátria e apoio das autoridades brasileiras, a possibilidade de uma vida moralmente boa e uma ocupação profissional digna. Pelo menos, essas eram as promessas. Os imigrantes de origens germânicas chegaram aqui para o Vale dos Sinos a partir de 1824. Alguns dos meus antepassados chegaram bem depois, outros praticamente no início, ali por 1827 e 29, especialmente. Bem, são 5 a 6 gerações que nos afastam, digamos, daqueles pioneiros. Minha avó paterna, especialmente, gostava muito de contar sobre a história da família dela, mas as informações que chegavam para nós eram informações já um pouco vagas, em que pese que a minha avó era realmente uma pessoa que encantava os familiares quando contava com muito carinho sobre os seus avós, inclusive sobre uma bisavó que ela conheceu. Esse podcast foi idealizado e financiado pela Nordweg e produzido em parceria com o Escriba Café.
Conheça a Nordweg e suas mochilas e acessórios em couro com garantia vitalícia em nordweg.com. nordweg.com. A pesquisa desse episódio foi de Marcos Meinertz. O roteiro, produção e narração foi deste que vos fala, Christian Gurtner. E esse episódio contou com a participação especial de Felipe Kuhn-Braun. Você pode ouvir mais em escribacafé.com/Auslander, no Spotify ou em sua plataforma de podcast predileta. Vielen Dank und auf Wiederhören.